Olá, muito bem-vindo a 2020. Feliz ano novo, Thiagão. É nóis, Betinho. É nóis. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E vamos ao de olho no mercado desse mês. Thiago Salomão, Oi. você aparenta ter começado o 2020 com um cabelo diferenciado. Por quê? Tá Passou algum tipo bagunçado? de... Não, depende do dia, como eu acordo. Eu não costumo pentear o cabelo. Agora que a gente virou fintech, né? A gente não precisa mais pentear cabelo, botar camisa. É que o seu parece que você passou alguma coisa que nem a nossa produção tem passado aí na... Não, eu tô com muita inveja do nosso Thiago Bugalo. O cara tá mais... Parece o Davi Luiz. Passa o mousse. Ele tava que nem Fala. a gente aqui, era o time finasterida, agora já tá Fale por você. cabeludão. Ah, eu tô tomando. Tô Cara, e aí, tentando curtiu o impedir. Réveillon? Foi bom? Curti, foi bom, momento de paz, assim, Deu pra tiro descansar a uma cabeça? semaninha. Fazer aquele churrasquinho? É, bem churrasquinho, Cerveja. ficar com a cachorrinha. Samba, ficar pagode? Não, sem samba, sem pagode, só um rock and rollzinho. É, eu gosto de relaxar ouvindo, fazendo aquela reflexão, como foi o ano passado, como vai ser esse ano. Mas o mercado não deu muita folga, né? Porque já no final Nem do um ano, pouco, nem um pouco. assassinaram um dos homens mais importantes do Irã e entrou em um momento barata voa do mercado ali no final do ano. Parecia que ia trazer um grande pânico. Até o momento em que a gente grava, tudo tá normal, mas esses eventos podem trazer reviravoltas a qualquer momento, né? Interessante, a gente terminou dezembro com um mês bastante positivo na Bolsa. Encerramos 2019 de uma maneira muito positiva, com a Bolsa subindo 31,5%. Quarto ano consecutivo de alta na Bolsa. Renda fixa encerrando o ano aí com juros de 4,5%, inclusive com ainda a perspectiva, tem a porta aberta, né, que o Banco Central deixou aí, uma possibilidade ou não de cortar mais 0,25%, vamos acompanhar um pouco os próximos desdobramentos, indicadores aí, e aí com um ano de eleições nos Estados Unidos, né? Então vamos começar um pouco falando de 2020, janeiro um mês que deveria ser relativamente morno. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Sim, só para voltar de 2019, além da quarto ano seguido de alta da Bolsa, dezembro foi o segundo melhor mês da Bolsa no ano, né? Só perdeu para janeirão, que subiu 10% lá, com toda aquela euforia do governo lá em Davos. E dezembro foi muito forte a alta, tanto aqui quanto lá fora. 2019 também foi um ano marcado por valorização em todas as classes de ativos mundo afora. Então subiu Bolsa, subiu commodities. Então foi Cara, fundos imobiliários fortíssimo em 2019 também, Não, né? foi um ano que pouca gente perdeu dinheiro, assim, eu acho que teve muita gente contando boas histórias no final do ano, de quanto dinheiro que ganhou, aquela ceia de Natal mais animada, mas o fato é que muita gente ganhou dinheiro em diferentes mercados, né? E não é normal isso, não acho que 2020 isso deve se repetir, quem está chegando agora na Bolsa não pode se acostumar com essa facilidade e acho que esse comecinho de ano já vai mostrar um pouco isso, né? Porque qualquer tensão maior vinda lá fora, mesmo que você não acompanhe muito o mercado, talvez você lembre das aulas de história na escola, você pega de 50 anos para cá, dos anos 70 para cá, todo o conflito que teve no Oriente Médio, a gente teve uma forte disparada no preço do petróleo, e isso afeta o mundo como um todo, né? O petróleo é custo para boa parte do mundo, então petróleo mais alto vai ter uma inflação maior vai ser menos riqueza para a população, para o planeta. Então, é uma economia ainda mais fraca. E a gente já está entrando em 2020 com aquele discurso de mundo deve desacelerar, o mundo deve crescer menos do que cresceu nos últimos anos. O Brasil está na outra ponta, a gente deve retomar o crescimento, mas o mundo pode sofrer um pouquinho com isso. Então, tendo em vista que todo mundo ganha dinheiro em 2019, as bolsas subiram forte no final do ano. Todo mundo ganha dinheiro, você está falando mais quem está comprado em ativos, né? Vamos chamar assim, o que eu digo, economia real... Sim, né? O que eu digo de todo mundo ganha dinheiro é com aplicações financeiras, é isso. Vários tipos de investimentos, aí não é só brasileiro, né? Investidores em geral, eles estão com lucro no bolso, e quando você está com lucro no bolso, a mão começa a coçar, né? Será que vai cair? Então vou vender antes. Então você já vê um movimento esticado em diversos mercados. Aí você começa o ano de 2020 com um acontecimento que pode ter consequências drásticas, né? O investidor começa a ficar mais ressabiado. Não digo que a bolsa vai cair agora no curto prazo, mas naturalmente não é um evento otimista para o mercado, né? Então, modo de espera. E um ponto que é importante que eu acho que vale a pena ressaltar é o fato de que eu li muita coisa ao longo do final de semana, esses primeiros dias da semana agora desse mês de janeiro.
E as perspectivas é de que não há perspectiva. O fato é esse, né? Não se sabe se será algo de curto prazo, se haverá retaliação de médio prazo, de longo prazo. É o que a gente tem que acompanhar os desdobramentos e ir tentando buscar algum tipo de oportunidade do ponto de vista de investimento aqui no Brasil, que é o que a gente tem a obrigação de falar, né? Eu acho que isso é muito legal que você tocou, Betinho, porque eu estava muito perdido nisso, né? Não sou analista político, não sou analista geopolítico, nem de petróleo. Então eu fui ouvir o podcast de um amigo meu que é gestor da Novos Capital, o Kazan, que acompanha o mercado de petróleo há 15 anos. Você vê que ele mesmo fala que não dá para tentar adivinhar o que vai acontecer, né? Pô, se o cara que acompanha esse mercado há 15 anos não sabe o que pode acontecer, não é a gente aqui olhando muito mais ativos domésticos que sabe. Mas o que dá para fazer nesse momento? A gente até escreveu isso no Rico Matinal desse começo do ano, que a gente não busca tentar adivinhar o que vai acontecer no mercado. Então, nesse momento, espera. A estratégia de investimento de longo prazo continua muito válida. Você até falou que leu bastante coisa esse ano, eu vi inclusive que você leu a coluna do Pastore. Você me copiou, né? Copiei, li boa. também a do Paulo Leme. Fantástico, né? Não, as duas muito boas. E assim, o que elas trouxeram, né? Para quem não leu, pega lá o Estadão de domingo, no primeiro domingo do ano. As duas colunas ficaram bem legais. Do ex-presidente do Banco Central, o sim, Afonso e o Paulo Leme, que era do algum banco estrangeiro, acho que o Goldman, enfim, sim. Mas dois caras muito bons que trouxeram uma leitura bem otimista para longo prazo. A gente tem um pano de fundo muito favorável para investimentos de longo prazo. O Bolsa tem tudo para ser o grande cavalo dos investidores nesse ano. Obviamente, um evento desse de curto prazo vai trazer ruído, pode trazer até queda, mas por isso que ao invés de tentar adivinhar, está muito cedo para falar que o pior já passou ou que uma nova guerra está por vir. Então, a gente mantém a estratégia, mas sempre com uma posição em caixa. Hoje na carteira Rico Premium a gente está com uma parcela de 5% mais ou menos em caixa, geralmente está tudo aplicado, né, em ações, e também está com alguns ativos dolarizados, caso do IVVB11, que acompanha o ETF da S&P, aí ele acompanha o dólar, e algumas exportadoras. Tudo isso para não tentar adivinhar o que vai acontecer, né? A gente está com a estratégia de longo prazo bem desenhada, mas nesse curto prazo eu quero acordar tranquilo, sabe? Aconteceu alguma notícia inesperada lá fora, pelo menos a minha carteira está relativamente protegida e com um pouquinho de caixa eu posso ir às compras de alguma coisa que ficou mais barata. E agora, só para a gente finalizar nosso vídeo, o BNDES deve participar bastante esse ano do mercado como um todo, né? A gente não pode fazer nenhum tipo de recomendação em relação à oferta da Petrobras que está vindo por aí, do BNDES se desfazendo das suas ações em grande parte da Petrobras. E também, ao que tudo indica, essa questão da Caixa também, fazendo a abertura de capital da parte de seguros. A gente deve ter uma movimentação grande do governo. Eu acho que talvez tenha sido um primeiro ano de grande aprendizado ali do governo nesse sentido e um segundo ano de uma participação um pouco mais ativa, né? Eu acho que como é que eu gosto de ver isso, né? O governo vai vendendo no bom momento, né? As ações subiram muito nos últimos anos, então já está num valuation melhor. E para essas empresas que vão entrar, primeiro são, no caso da Caixa, novas empresas entrando na Bolsa, mas para as empresas que já estão na Bolsa e o governo está saindo, é uma sinalização positiva de que a gente pode ter uma melhora de governança, pode entrar um acionista muito mais... Que cobra um pouco mais forte da empresa em algum sentido, né? Isso pode causar um impacto no curto prazo, geralmente quando vem uma oferta, né, muita gente vendendo, e isso, mercado de ações e mercado de banana é bem parecido, né? Se tem muito mais vendedor de banana do que comprador, o preço vai cair para agradar os compradores, né? E isso pode acontecer no curto prazo, mas, bom, olhando para um horizonte mais longo, quanto menos governo nas empresas listadas em bolsa, que tem as estatais que ele vai ter um peso, sempre vai ter peso, mas você pega as empresas privadas que têm uma forte participação do BNDES, saindo do BNDES, entrando um acionista mais estratégico, isso pode ser muito bom para melhora de governança, melhora dos conselheiros, alinhamento estratégico. O que eu quis chamar a atenção foi os desinvestimentos do governo que deve acontecer mais forte nesse segundo ano. Eu acho que o grande ponto do governo que eu vou me atentar, porque a gente está bem otimista, mas é sempre bom ouvir quem está mais pessimista para encontrar onde estão suas falhas ali, né? E a Previdência passou em 2019, foi uma grande vitória, mas não foi fácil. Só que era um assunto que já vinha sendo dito desde 2016. Ainda tem muita coisa que tem que ser aprovada e a gente tem que ver se isso vai de fato sair do papel, porque são agendas que muita coisa é novidade, então vai ter que ter toda uma estratégia de convencimento de quem está lá em Brasília,
vai ter que ter uma mobilização em torno de aprovar esses projetos. E eu não sei o quanto que ter passado a reforma da Previdência pode deixar um pouco... Sabe quando você faz 2-0, aí você dá aquela tranquilizada? Não, o jogo tá... E cá para nós, 2020, a gente tem eleições municipais e a gente Exato, sabe como funciona a agenda do Congresso. Então a gente tem que ser um pouquinho mais rápido. Se a reforma da Previdência, que foi aprovada mais para o segundo semestre, né? Se isso acontece nesse ano, ficaria bem mais difícil, né? Por conta das eleições. Então é um ponto a se atentar. Não acho que isso pode reverter a tendência da Bolsa de longo prazo, mas pode atrapalhar esse movimento. Talvez ele não seja tão fácil como foi 2019. Aliás, fácil é uma palavra horrível, né? Porque o que eu mais vi em 2019 foi um monte de ruído, né? O pessoal falando, não vai dar certo, não é hora de comprar, não é hora de comprar. Depois que a Bolsa subiu 30%, aí o que eu li de análise falando, 2019 foi o ano que era fácil comprar. Poxa, mas por que não falou isso lá em janeiro, em fevereiro, né? O que teve de arauto do pessimismo em 2019, sempre vai ter, né? É isso aí. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Esse ano Copinha é nossa, hein? Nunca. Falou, abraço.